Boa tarde, pessoal, ou dependendo do bom dia, né? Não sei que horário que vocês vão ver esse vídeo. Eu vou estar voltando a publicar alguns vídeos no canal, tem aí 8 meses que eu publiquei o primeiro, voltado a como que baixa aí dados de precipitação aqui no GGE. O vídeo de hoje é mais ou menos dentro da mesma metodologia, só que a gente vai mudar um pouco o parâmetro. O último vídeo a gente trabalhou aí com dados atuais, do Era 5 Land, que é um conjunto de dados, como já falei no outro vídeo, que tem diferentes variáveis meteorológicas, você pode baixar aí desde 1950 até o período atual. Nesse vídeo a gente está trabalhando um pouco com questões futuras, com projeções climáticas, ou seja, dentro dos modelos IPCC, né, aí dos vários modelos, tem 20 e poucos modelos, a gente vai estar trabalhando com um modelo e dois cenários para a precipitação, ou seja, a gente vai escolher alguns locais aqui, a gente vai tentar baixar esses estados de precipitação, aí dependendo para vocês utilizarem no seu estudo, na sua pesquisa, dentro do objetivo que vocês tiverem e que seja necessário a aquisição desses dados. Como é que funciona? Esse banco de dados de projeções climáticas que tem disponível aqui no GGE, pessoal, são projeções da NASA, tá? Tem aí desde o dado histórico, no caso de 1950 até o atual, e projetado tem até 2100, tá certo? As bandas que tem disponível, pessoal, vai ter precipitação, vai ter temperatura do ar, vai ter temperatura máxima, temperatura mínima. E se atente aqui na descrição que algumas variáveis não tem todos os modelos, tá? Tá, mas aí vocês me perguntam quais são os modelos que tem, né? Esses aqui são os modelos que estão disponíveis, tá, pessoal? Dentro desse conjunto de dados. Aqui tem os cenários, o cenário histórico, que é até 2015, e os cenários futuros, que tem o SSP 245 e o SSP o 585, ou então, dependendo, vocês podem nomear também de RCP 4.5, RCP 8.5. Isso, dependendo da área, vai mudar muito, tá? Principalmente se for questões ambientais, ou então agrícolas, o pessoal sempre usa terminologia diferente. Como que esses dados estão? Eles estão em quesitos anuais, mensais, diários e entre outros. Aqui são mais informações, tá? Que vocês podem estar se aprofundando depois. Tem esse artigo aqui também que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no link para vocês acessarem, quem tiver interesse de estudar mais sobre, ver como que foi projetado esses dados, a metodologia, o pré-processamento dos dados, como que tudo isso aconteceu, tá? Mas vamos de início voltar aqui para o GGE. Essa aqui é a banda que eu estou utilizando, tá? E esse aqui é o nosso script que a gente vai baixar os dados de precipitação para o futuro para qualquer região do mundo. Eu só preciso da longitude e da latitude. Aqui no caso eu avancei um pouco mais, tá? Coloquei aqui para três regiões que eu estava trabalhando aqui com regiões aqui de Mato Grosso. Tentei pegar extremos, tá? Um pouco ali mais para o bioma amazônico, do outro dentro do Cerrado e outro no Pantanal. Como que eu fiz como que vai funcionar esse script no geral, né? Primeiro eu tenho que ter os parâmetros, tá? O ano que eu quero. Primeiro eu vou trabalhar só com 2 anos, tá? Porque aqui dentro do GGL tem um limite de elementos para ele plotar o gráfico aqui dentro. Então se eu colocar aí de 2040 a 99, provavelmente ele vai dar erro, ele não vai mostrar o gráfico aqui pra gente. No caso eu vou rodar aqui só para quesito de ilustração, tá? Vem aqui em Room, ele vai começar a carregar aqui os gráficos. Ele vai plotar o gráfico para mim de precipitação média diária no RCP 4.5 e do RCP 8.5, tá? Beleza, se eu colocar aqui 2040, ele não vai ele não vai gerar meu gráfico, ele vai dar um erro de sobreposição de elementos, ou seja, como são dados diários, teve um acúmulo muito grande e às vezes ele não consegue plotar, mas ele salva tudo isso dentro de uma base, se você quiser você consegue baixar também, tá? É o que a gente vai ver posteriormente. De início, vou deixar aqui 98 meses para a gente entender como que funciona esse script, como eu vinha falando. Primeira coisa, eu tenho que ter os meus parâmetros, ou seja, o meu período que eu quero avaliar. No caso aqui, eu estou avaliando 2 anos. Se vocês quiserem colocar 2040, que fique à vontade também. Os meus pontos, ou seja, são as minhas cidades. Aqui eu estou trabalhando com 3 cidades, tá? Como vocês conseguem ver. Eu vou rodar de novo para ficar. Que ele deu erro, tá, pessoal? Como eu tinha falado, dos 5.000 elementos. Eu rodei de novo de 98 a 99. O que é que essa linha aqui faz? Da linha 5 à linha 10.
Ele pega o meu ponto, tá? De cada cidade que eu estou avaliando. Por exemplo, Aripuanã, longitude 59 e latitude 10. E assim eu faço para os outros também. Aqui no caso eu estou trabalhando com 3 cidades. Ah, Moisés, eu tenho 5 cidades. O que é que eu faço? Eu adiciono uma vírgula aqui no final, tá, pessoal? E eu copio e colo esse comando na próxima linha. E o que é que eu faço aqui? Eu vou colocar, por exemplo, MT, um exemplo, tá? Se coloca o nome da cidade. E é só trocar longitude e latitude, tá? Para 4 cidades ou 5, dependendo de como vocês quiserem. Eu vou voltar aqui. Ah, quero trabalhar só com uma. Eu apago aqui até a vírgula. Deixa eu apagar aqui até a vírgula. Pronto, vou trabalhar só com uma cidade. E assim fica a critério, tá? Vocês podem avaliar como vocês quiserem. Vou voltar. Depois disso, já tenho meus anos aqui, as minhas cidades que eu quero avaliar. Eu venho para a função de processamento. O que é essa função de processamento? É a conversão dos meus dados. E no caso, nesse banco de dados, a precipitação está em quilograma por metro alguma coisa. Eu tenho que trazer isso para milímetro dia. Então, essa função ela vai fazer essa conversão para mim. Depois, eu vou pegar minha coleção, tá? Coleção da NASA, CIMIP 6. Eu vou trabalhar com o modelo, tá? Um modelo, 2 cenários, que no caso eu vou ter que selecionar os cenários, né? E a minha variável, que no caso vai ser a PR, que vai ser a precipitação. Tá, mas qual modelo que eu utilizei? Eu criei um objeto, tá? Modelo, eu vou trabalhar com o Miro C6. E os cenários, eu vou trabalhar com 2 cenários, o 45 e o 85. Até aqui tranquilo. Ano, peguei os pontos das cidades, fiz a conversão dos dados e selecionei meus modelos dos meus cenários. Como que eu faço? Aqui essa função, pessoal, ele vai extrair os meus dados, tá? Para minha cidade. Ou seja, ele vai criar, por exemplo, um data frame, ou então uma tabela que vai ter o nome de cidade, a data, o cenário e a precipitação em milímetros dias. Isso aqui é uma função, tá? Depois eu vou aplicar essa função nos meus 2 cenários de precipitação dos dados que eu peguei lá em cima. Depois eu vou juntar tudo isso e vou exportar para o meu drive. Tá? O que foi que ele fez? Ele pegou os dados, tá, de precipitação aqui para um modelo para 2 cenários, e calculou, extraiu todos os dados que tinham para os meus 3 pontos, no caso as minhas 3 cidades, e separou isso no data frame data, cenário, precipitação e cidade. Depois ele vai exportar no drive. Como é que funciona essa exportação, pessoal? Coleção, todas as precipitações. O que é todas as precipitações? Cadê? Todas as precipitações. Aqui, no caso, quando eu juntei, né, todos os dados e cenários. A descrição, que é a descrição do meu documento. E folder, que no caso é a pasta que eu tenho que criar lá no meu drive. Se eu vir aqui no meu drive, ele vai carregar, vocês se atentem que no meu drive eu tenho uma pasta chamada bacia. Vocês vão ter que criar essa pasta também, tá? Para exportar isso lá para o drive. E vocês colocam aqui bacia como a pasta. Aqui o nome e o arquivo em CSV, tá certo? E aqui é a geração dos gráficos, tá? Os 2 gráficos, para um cenário e para o segundo cenário. Vocês se atentem que aqui na nossa lateral direita superior, a gente tem uma coloração laranjada, que aqui é onde ele exporta meus dados, tá? Por exemplo, toda vez que eu for rodar isso aqui, ele vai atualizar para mim o meu console, que são os meus gráficos, e ele vai me dar os dados aqui, ó, em exporte precipitação por cidade, ou seja, meus dados eles já vão estar aqui exportados. A única coisa que eu vou ter que fazer é baixar esses dados. Como eu falei, o nome, tá? Vou colocar na minha pasta bacia, tem que ser o mesmo nome da minha pasta do Drive, tá? E aqui o nome do meu arquivo que eu quero. Eu não vou clicar em Room porque eu já baixei, tá, pessoal? Como vocês conseguem ver, eu já baixei aqui os dois, tá? Esse aqui é o exemplo de 2 anos, que no caso é esse aqui que a gente está trabalhando. Eu vou baixar, por exemplo, como que eu faço para trabalhar com 40 anos, sei lá, mais anos, né? Mudo meu ano inicial para 2040, atualizei. A partir do momento que atualiza, ele já atualiza aqui também, tá? E aqui eu já posso baixar, fazer o mesmo processo, seleciono o nome, coloco a pasta da minha bacia, tudo automático, e clico em Room. Ele vai processar aqui embaixo. Eu vou colocar de novo para depois não ter erro. Eu vou colocar aqui, isso aqui é de 40, né? 40 anos. Eu vou colocar um nome aqui. Vai salvar lá na pasta bacia no formato CSV. Room. Ele vai começar a processar. Assim que ele estiver pronto, ele vai estar mais ou menos
aqui na nossa pasta, tá? Eu vou fazer download aqui desse de 40 anos, só para abrir ele no Excel para vocês verem como que vem os nossos dados. Tá baixando aqui no Excel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, esse script aqui, pessoal, vocês podem solicitar via e-mail, tá? Fiquem à vontade. Precipitação tá baixando aqui 40 anos. Ele tá praticamente pronto. A única coisa, deixa eu abrir. A única coisa que vocês vão ter que fazer, pessoal, é mudar a região de estudo de vocês. Ou seja, aqui eu estou trabalhando com 3 cidades aqui de Mato Grosso. Você só precisa trocar a longitude e latitude da cidade que você está, por exemplo, Cruzeiro do Sul no Acre, então Tangará da Serra em Mato Grosso, ou então Manaus lá no Amazonas. E trocar o nome aqui. E se você estiver trabalhando com 2 anos só para visualizar se o script deu certo, né? Quando você rodar, ele já vai gerar o nosso gráfico aqui. Deixa eu ver se vai gerar rápido. Tá com 10 minutos já o vídeo. E ele vai gerar aqui com legenda já, tá? Aripuanã, Barra do Garças e Poconé, por exemplo. Se você estiver trabalhando com Cruzeiro do Sul, Acre, Manaus e Tangará da Serra, Mato Grosso. Vai aparecer a sua legenda com os dados dessa região. Vocês vão ter que mudar literalmente nesse script para vocês trabalhar para qualquer lugar do planeta. Só longitude e latitude e o nome da cidade, tá? O Excel aqui abriu. De início, ele vai vir em CSV normal, separado por vírgula, tá? Eu vou tentar fazer aqui o mais rápido possível, só para a gente ter uma visualização como que vem esses dados. Texto para coluna, delimitado, vírgula, avançar, concluir. Ele vai carregar, se atente pessoal, que são de 2040 até 99, então querendo ou não, demora um pouco. Como eu falei, cenário, data, precipitação, cidade, e ele cria o PR no caso, tá? Isso aqui eu posso apagar. Deixa eu vir aqui, excluir. Excluo isso aqui também. Cadê excluir? A gente vai ficar apenas com cidade, data e cenários. Vamos criar um gráfico aqui no Excel só para a gente ter noção de como inserir. Vem aqui em gráfico dinâmico. O que eu vou fazer? Eu vou aqui em data em linhas. Ele vai carregar para mim os anos, tudo. Eu vou tirar mês e trimestre. Vou deixar anos aqui no eixo Y. Vou pegar minha precipitação e colocar em valores. E vou, na verdade, vou trocar primeiro aqui para linha. Alterar tipo de gráfico. Linha, vou colocar isso aqui. E venho aqui em Insist e arrasto para a legenda. Olha só, a precipitação, no caso aqui, a soma de precipitação anual. Isso aqui está certo? Vamos ver se isso aqui está certo. Acho que está certo. Não, 4.000 ali, não, deve estar errado. Vamos, deixa eu alterar aqui. Ah, tá, entendi por que está errado. Eu tenho que trazer aqui meu cenário. E tenho que selecionar o cenário que eu quero. 4.5. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Meu gráfico correto aqui é a soma de todos os cenários, tá? Eu tenho que pegar o cenário e trazer aqui para filtro e selecionar o cenário que eu quero. Por exemplo, 45. Aí ele vai atualizar com a precipitação do cenário 45. Agora tá certo. Eu vi ali 4.000 milímetros anuais. Eu achei muito aqui para algumas regiões de Mato Grosso, tá? Esse aqui é a nossa precipitação acumulada anual de 2040 a 2099 para essas 3 regiões que eu trabalhei. No caso, vocês vão trabalhar com as regiões de vocês, né? Ah, mas eu não quero anual, eu quero mensal. Como que é distribuição? Como que vai ser a distribuição mensal? Eu pego os meses, arrasto aqui para baixo, eu só tiro o ano. Ele está atualizando ou não está atualizando? Tá. Mas acho que meu computador vai parar aqui, é muita coisa. Enfim, ele parou. Meu computador parou, olha só. Tenho que trocar minha máquina. Mas no geral, pessoal, o vídeo era esse, tá? Ensinando vocês a trabalhar com o GGE mais uma vez, com projeções climáticas, com esses dados futuros. Vamos ver se atualizou ou não vai atualizar. Enfim, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários ou então mandando um e-mail para mim, dependendo aí da demanda eu posso ajudar, tá? Quer dizer, eu posso sim ajudar, mas às vezes dependendo, eu demorar um pouco para responder, isso é normal. Tá certo? No mais, um abraço e qualquer coisa eu fico à disposição.